Olá pessoal, eu sou o Vitor da Escola do Consumidor. Existe uma série de fraudes cometidas por meios de boletos bancários fraudados. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre isso e vamos ater-nos aqui sobre os detalhes do boleto. Os boletos bancários são um meio de pagamento que foi regulado pela Circular do Banco Central 3.598 de 2012. Nós podemos constatar que existe a pessoa do beneficiário, que tem a conta corrente, que vai receber o pagamento. Ela faz um contrato com o banco para poder emitir aqueles boletos, que é o meio que ela vai receber o pagamento. A gente pode diferenciar aqui dois tipos de boleto: o boleto convênio e o boleto contrato. O boleto convênio é aquele que, por exemplo, o poder público, uma concessionária de energia, de serviço público, telefonia, ela emite para receber aqueles pagamentos. Este boleto é caracterizado porque ele tem 4 grupos de números. Vamos observar então um boleto. O código de barras é a representação ótica daqueles números seriais. Quando o computador faz a leitura daquilo, deve corresponder a leitura ótica com o número serial. Muitas vezes as fraudes são em não fazer que o número serial corresponda com a leitura ótica. Então, para não cair nas fraudes, nós vamos observar alguns sinais dos tipos de boleto. No caso do boleto convênio, eles são formados por 4 grupos de números seriais. O que você deve observar é o primeiro grupo. No primeiro grupo, do caso do convênio, o número será o 8, que vai determinar que são convênios. Então, pagamentos de serviço de telefonia, conta de energia elétrica ou alguns pagamentos ao governo, eles vão começar com esse número 8. Então, observe, se são 4 grupos de número, o primeiro número deve ser 8. Então, vamos a um exemplo de uma fraude possível. Você recebe uma fatura ou algo assim que é por convênio, são 4 grupos de números. Por exemplo, uma conta de energia elétrica. Quando você olha o número sequencial, não começa com 8, mas 001. O que isso significa? Que não é um convênio. Que a pessoa que gerou aquele número tem uma conta no Banco do Brasil, gerou um boleto, porque corresponde ao 001, que é o Banco do Brasil, e camuflou aquele sequencial na sua conta de energia elétrica, por exemplo. Então, quando você for tentar pagar, provavelmente o código de barra não vai funcionar e você vai digitar aquele número que vai cair na conta dele, do fraudador. O segundo tipo de boleto, que a gente vai chamar aqui de boleto de contratos, é aquele que geralmente você vai utilizar quando você comprar algo pela internet, for pagar um serviço. E em alguns casos, alguns pagamentos ao governo também pode ser por esse tipo de boleto. Esse tipo de boleto, como mostra na figura, ele tem um sequencial de 5 números com um ponto, 5 números, um espaço, enfim. Quando você tiver que pagar algum tipo de boleto desses, você deve observar 3 agrupamentos de números. O que está em laranja na nossa figura é o banco. Então, a logomarca, o número logo em seguida, que é o número do banco, e o número que inicia o boleto, eles devem corresponder. O segundo grupo de números vai corresponder àquilo que se chama nosso número. Você vai ver que fica mais ou menos na sequência do código de barras e com uma parte ali à direita do boleto bancário, está lá nosso número. Aquele número vai corresponder ao número do contrato que o beneficiário e o banco fizeram. Eles devem corresponder, e muitas vezes a fraude você pode observar por essa diferença numérica, que talvez a pessoa que fraudou altere o número de cima, o número sequencial, e não altere o corpo do boleto embaixo. Destacado em vermelho, nós colocamos ali o número da conta corrente do beneficiário, que deve corresponder àquele terceiro agrupamento do número serial. Agora, se o fraudador fizer um boleto que vá corresponder a esses números, vai ficar um pouco mais difícil de você perceber se o boleto é fraudado ou não. Vamos para alguns detalhes sobre isso. Vamos para o primeiro agrupamento dos números. Como nós vimos, esse primeiro agrupamento corresponde ao número dos bancos. Então,
Cada banco vai ter um número e esse número do banco vai corresponder aos 3 primeiros dígitos do boleto. Logo, se você tem um boleto que não corresponde o número do banco com o número do início do boleto, provavelmente ele é fraudado. Agora, é possível que o fraudador altere os 2 números, ficando, por exemplo, o Banco do Brasil com o número 237, que não é o número do Banco do Brasil. Nesse caso, fica mais difícil você perceber que o boleto é fraudado com uma simples observação. Para se ter mais segurança no pagamento desses boletos, é bom você verificar na internet qual é o número de cada banco. Por exemplo, o Banco do Brasil começa com 001, o Banco do Bradesco começa com 237, o Banco Santander começa com 033 e assim vai. É possível também que o fraudador tenha a conta no mesmo banco da pessoa a quem você quer pagar. Isso gera um problema porque esse primeiro critério dos números iniciais vão ser idênticos, então você não vai conseguir diferenciar. Se você tem alguma suspeita de que o boleto que você está em mãos é fraudado, entre em contato com o fornecedor, a pessoa a quem você quer pagar, peça uma segunda via ou uma confirmação daquele boleto. No caso de tributos, você pode entrar no site da Secretaria da Fazenda ou às vezes do Detran e obter dali diretamente a via do boleto a ser pago. Obrigado por nos assistir. Caso tenha alguma sugestão, entre em contato conosco pelo nosso e-mail.